Ser enviado ao presídio central de Gitarama, em Ruanda, é considerado uma verdadeira sentença de morte. O número de presos supera em 17 vezes a capacidade máxima do presídio. Não há espaço nem comida para todos. Para se ter uma simples ideia do aperto, o número de presos chega a quase 7.000 homens em um espaço onde caberiam no máximo 400 prisioneiros. Por isso, muitos presos recém-chegados ou enfraquecidos acabam sendo servidos como prato principal em verdadeiros banquetes canibais. Assim, matam a fome e a superlotação em uma só tacada. Ficou curioso? Então, assista esse vídeo até o final para saber por que a prisão de Gitarama é considerada um verdadeiro inferno na Terra. Mas antes, eu peço que se inscreva aqui no canal Isto é África para acompanhar mais conteúdos como este. A prisão fica ao sul da cidade de Gitarama, no distrito de Muhanga, em uma área remota da cidade, em um terreno cercado por um muro nem é tão alto e, à primeira vista, não impediria a fuga de uma pessoa determinada a escapar. O grande problema é que os arredores são cobertos de minas terrestres artesanais. Essa virtual terra de ninguém não pode ser atravessada sem o risco de se pisar numa mina carregada com pedaços de metal e vidro moído. Aqueles que tentam atravessar o campo e acabam mutilados têm que voltar por conta própria para a cadeia se quiseram receber alguma assistência. Ninguém, em sã consciência, se aventura além do perímetro de proteção. Circula entre os guardas de Gitarama o boato de que um mapa com a localização das minas se perdeu faz tempo e por isso ninguém arriscaria pisar ali. Os prisioneiros sobrevivem por no máximo 8 meses no interior da prisão. Em 8 perdem a vida antes de completar 5 meses na prisão. Os sobreviventes sofrem de apodrecimento dos pés em função da maioria ficar de pés descalços nas condições insalubres do piso. Muitos perderam os dedos, os pés ou as pernas para a gangrena. Os prisioneiros que têm sorte e encontram um espaço nos ditos dormitórios onde podem deitar e quem sabe dormir, mas a lotação é tamanha que mesmo as latrinas estão sempre cheias. Os guardas não entram em Gitarama. Raramente alguém, além dos presos, se aventura no interior da prisão. Provisões, água e alimentos são deixados no portão de entrada uma vez por semana e cabe aos prisioneiros distribuírem entre si. Uma vez por semana, lixos, barris com excrementos e cadáveres são deixados no mesmo acesso para serem recolhidos. E religiosos, mas não há gente suficiente para prestar um tratamento adequado. O governo de Ruanda não se responsabiliza por esses voluntários e, de fato, alguns que atravessaram o portão simplesmente desapareceram do outro lado. Curiosamente, a prisão de Gitarama nunca teve rebeliões que careceram da intervenção da polícia ou autoridades prisionais. Os presos são os responsáveis pela sua própria regulação e ninguém sabe ao certo como eles se organizam. A maioria dos prisioneiros enviados para a prisão e cumpre pena perpétua são os criminosos das piores espécies. Infelizmente eu não posso citar aqui por causa das regras da comunidade, mas em comum têm o fato de todos serem da etnia Hutu. Canibalismo na prisão. Para tornar ainda mais assustador os pesadelos causados por esse lugar infernal, os observadores internacionais revelaram um aspecto ainda mais medonho no presídio central de Gitarama: o canibalismo. A prisão possui 2 áreas que servem como cozinhas improvisadas, na qual os prisioneiros preparam suas refeições em tambores de metal cheios de óleo. O fumo se espalha pelo complexo, se misturando com outros odores indescritíveis. Os prisioneiros têm direito a apenas uma refeição ao dia e muitos
precisam enfrentar seus colegas de prisão e lutar por obter algum sustento. Os mais fortes, é claro, controlam a divisão e os mais fracos não recebem nada. Em meio ao total desespero causado pela falta de comida, alguns prisioneiros acabam rompendo com um dos tabus mais antigos da humanidade e se alimentam de seus colegas. O canibalismo está presente na prisão de Gitarama, praticado com o conhecimento de guardas e autoridades. Os prisioneiros têm uma espécie de loteria na qual as vítimas são escolhidas ao acaso. Estes desaparecem sem deixar vestígios. Denunciado repetidas vezes por órgãos internacionais de direitos humanos, o presídio central de Gitarama teve uma única melhoria desde que entrou no radar das instituições humanitárias que clamavam pela sua interdição. Um carregamento de cobertores da Cruz Vermelha recebeu permissão de ser entregue para os condenados e isso foi tudo. Apesar da pressão de instituições internacionais, a prisão de Gitarama continua recebendo prisioneiros e, ao que tudo indica, assim continuará por muito tempo.